essa presença amiga, deixar fazer morada em nossa vida. Bem-vindos ao Presença Amiga, um programa da área de ações estratégicas do CERJ, sim, a nossa federativa do Rio de Janeiro, e hoje com a presença muito querida da nossa querida Sônia França. Bem-vinda, Sônia. Olá, Henrique. Olá, pessoal. Tudo bem com todo mundo? Espero que sim, porque eu estou muito bem aqui, muito bem acompanhada pelo Henrique. Não, eu que estou bem acompanhado. Mas, Sônia, bom, você está aí em Patinóférias, 31º CEU, aí no interior do Rio de Janeiro. Mas conta pra gente como é que você conheceu o Espiritismo, como é que você começou no Espiritismo? Menino, é mais uma história muito boa, porque a minha família, o meu avô era espírita, ele tinha o centro na casa dele, aquele bem, sabe, bem antigo, onde era uma sala só, onde acontecia todas as reuniões, né? E a minha mãe era de família católica. Quando começou a namorar o meu pai, aí se tornou espírita. E daí foi por toda a vida, né? Então, aqui nós somos 8 irmãos. Uau! Desses 8, 3 são espíritas, 2 são evangélicos, 3 são católicos. Então, é uma família, assim, diversificada, mas com muito respeito, sabe? E é muito bacana, porque uma história interessante, quando meu avô foi para a pátria espiritual, não demorou um mês, a parte da casa dele, que era o centro, ruiu. Uau! Ruiu. Não tinha ali naquela região onde ele morava, bem aqui no interior de Patinóférias, outra pessoa. Tinha outro que fazia parte também da família, mas em uma outra localidade, dentro de Pati também, chamada Palmares. E eles continuaram lá. E o meu avô, que era numa localidade denominada Prata, ali não tinha mais ninguém. Então, e a casa era aquelas casinhas, né, de pau a pique e tal, aquelas, né, de estuque, né, que falam. Uma coisinha assim muito, muito, muito roceira mesmo. Nossa Senhora! Meu avô era fantástico, né? Uma pessoa boníssima, ajudava todo mundo. Qual era o nome do centro? Santuário. Não tinha. O nome? Olha aqui. Eu não sei o nome. Você sabe por que eu não sei o nome? Porque com o desencarne dele, tudo que eles tinham de documentação se perdeu. Não tem registro. A gente fez há pouco tempo, porque a casa que eu frequento fez 50 anos. Então, a gente eu já queria há bastante tempo, pegar um pouco da história do espiritismo daqui. Qual é o nome da casa? Fraternidade Espírita Francisco de Assis. 50 anos. 50 anos. Agora vai fazer 51. E aí, o que aconteceu? Enfim, ficou perdido por aí. Então, eu não sei. Mas meu avô era, assim, ativo, fazia, né, aqueles receituários mediúnicos, né, e tal, ele fazia, ajudava a fazer medicamento,
homeopatia, essas coisas. E o nome dele, qual é o nome dele? Manuel Timóteo de Souza França. Olha. Esse era o nome dele. E o do meu pai é Manuel de Souza França. Enfim, aí tudo bem, né? Eles se casaram, eu nasci. Caçula, né? A caçula. Então, todo mundo foi saindo de casa para cuidar da sua vida e eu fui ficando. Então, uma memória afetiva muito bacana que eu tenho é que quando os meus pais iam fazer o evangelho, e aí, no caso, eu era pequenininha, eu sentava entre eles na cama para poder participar do evangelho. Quando eu comecei a ler, ele me dava o evangelho para ler, fazer a leitura para eles, sabe? Então, isso foi uma coisa assim, muito bacana. E aí, depois eu fui crescendo, aí com 10 anos, meu pai foi para a pátria espiritual, e aí fiquei indo com a minha mãe, eu era a companhia dela. Evangelização, eu não passei muito tempo pela evangelização, porque não tinha aqui, sabe? Quando começou a evangelização, eu já devia estar com uns 11, 12 anos por aí. Aí começou um grupinho relativo, umas 4 adolescentes, assim, pré-adolescente, e no final só ficou eu. Aí, a pessoa que é muito querida, muito, muito, muito minha amiga, gosto muito dessa pessoa, do José Carlos, ele morava numa cidade distante, mais ou menos distante, no município de Miguel Pereira. Aí ele falou assim, eu vou ficar vindo aqui só para uma pessoa, é desgaste, né, e tal. Falei assim, não, e eu já frequentava as reuniões com a minha mãe, porque eu ia em todas, eu participava das reuniões como assistente, naquela época eu podia participar da reunião mediúnica, né? Eu participava de tudo ali como assistente. E isso foi, assim, tomando conta de mim, sabe? E eu sou apaixonada pela doutrina espírita, eu gosto demais da conta. E aí foi indo. Quando eu comecei a fazer o ensino médio, eu tive que parar, porque eu estudava à noite. Então, foram 4 anos, porque o que eu fiz foi em período de 4 anos, porque a época era o magistério com 4 anos. Só ia quando era feriado, alguma coisa assim. Aí eu ia com a minha mãe. Fora isso, deixei. Quando terminou, eu retornei. A gente já estava nesse período, nesta casa que eu frequento, né? Porque a gente teve, assim, a minha mãe, quando eu ia, que eu frequentava pequena, a minha mãe frequentava a casa Amor e Paz, que era do pai da fundadora da Fraternidade Espírita Francisco de Assis, sabe? É uma história muito bacana também. Então, ele foi ficando também muito idoso, o grupo foi ficando muito restrito, ele não podia mais ir, essa senhora, filha dele, ficava nas 2 casas. Aí resolveram unir. Aí unificaram as 2 casas, aí foram todos para, quer dizer, quase todos, né, para a Fraternidade Francisco de Assis. E aí eu passei a frequentar lá, continuei também, porque era uma salinha só, onde também tudo acontecia, continuei como assistente lá, né, das reuniões, dos estudos, depois fui participar da mediúnica, aí parei mais 1 ano, por quê? Porque aí eu ia me casar. Veja que interessante, né? Sim. O que aconteceu com isso? A família do meu marido, católica.
Aí minha mãe falou assim, e era o primeiro filho a se casar. E a minha mãe já tinha casado todo mundo, só faltava eu, né? Aí, minha filha, casa na igreja católica, ela vai ficar tão feliz. Mãe, mas eu não quero casar na igreja católica, eu não sou católica, eu não sou batizada, eu não sou nada. Minha filha, mas vai por conta dela, é o primeiro filho. Então tá bom. Aí fui fazer o quê? Fui estudar catecismo, para poder me batizar, né? Para eu poder casar. E aí, tudo bem, né? Que situação. Pois é, né? Filho obediente atende a mãe, né? Sim. Fui, muito bem. Casamos. Aí, depois que nós casamos, primeira semana, primeiro domingo para ir à missa. Aí fui à missa, ele não quis ir. Aí no segundo domingo ele também não quis ir. Eu falei assim, você não vai à missa não? Não. Então eu também não vou. Ora, eu não sou católica, eu sou espírita. Estou indo por sua conta, fiz e tal, mas já que você não vai, aí voltei para o espiritismo, aí não saí mais. Você até tentou, né? Tentei, mas não dava. Realmente não é minha praia. História interessante. Uma história muito interessante. E aí você voltou para o espiritismo. Voltei para o espiritismo, aí continuei, né, frequentava, depois voltei mais um tempo, né, para mediúnica, e aí fiquei trabalhando lá, dava passe e tal, e aí depois tive que parar de novo para poder voltar, né, o curso, né, superior, fazer outro curso superior e tal, aí parei, mas aí já tinha os sábados, então eu já podia ir aos sábados, então eu não parei completamente, né? Eu não como das outras vezes que eu tive que parar, porque não tinha reuniões aos sábados. Mas quando eu já fui fazer o curso superior, já tinha, então aí realmente eu não parei. Parei das atividades do trabalho, né? Mas da frequência, não. E aí fomos embora, né? Depois, aí eu comecei a trabalhar no atendimento fraterno, que a pessoa que fazia o atendimento fraterno ia se mudar e precisava de uma pessoa, e dentro da casa eles acharam que o perfil era o meu. E aí me convidaram. Eu fiquei assim meio receosa, né, de pegar uma responsabilidade dessa e tudo, mas eu não vou. E aí fui, estou no atendimento até hoje, faço com muito prazer, tentei evangelização, mas embora eu esteja como professora, evangelização não era minha praia, evangelização de crianças. Fiz o melhor que eu pude fazer na época, mas não era, até porque eu ficava muito cansada, porque já era a semana inteira com criança, e aí eu realmente, mas lidar com um adulto, aí eu gosto. Aí estamos indo aí até agora. E quando foi que você descobriu que existia um movimento espírita, que tinha um trabalho, né, de movimentar o Conselho Espírita de Unificação? Quando é que você percebeu que existia assim, algo mais com o Centro Espírita? Então, exatamente com o atendimento fraterno. Porque aí eu comecei a participar das reuniões. Foi aí que eu comecei a participar. Sim. Entendeu? E aí depois eu fui participar também do ENF, né?
Só que o do ENEF foi, assim, diferente, porque a nossa casa, antes da chegada do ENEF na nossa casa, o presidente, à época, que também é muito querido meu, agora já está na pátria espiritual, que é, por conseguinte, irmão do Zé Carlos, aquele lá de trás que eu falei. Sim. Então, ele fazia irradiação nos dias de carnaval. Então, a gente se reunia, então fazíamos a leitura de uma página do Evangelho e depois entrávamos em irradiação por todos, né? Por todos que estavam nesse momento se divertindo e pelos espíritos também que estavam chegando ali para serem socorridos. A gente fazia. Depois, eu não sei, eu não me lembro exatamente quantos anos, eu acho que foram uns 5 anos, mais ou menos assim, nessa atividade, quando aí o Vanderlei, que faz parte, né, do 31º, da Casa Espírita, do Lar Espírita Luiz Gonzaga, em Portela, ele começou a fazer o ENEF lá. E aí convidou a essa mesma pessoa, essa senhora que me levou para o atendimento fraterno, convidou-a para fazer o ENEF lá na casa. E foi quando começou. Nesse período eu participava do ENEF, mas eu não podia participar todos os dias. Por quê? Porque estava casada, tinha filhos, o marido não ia, era só eu e as crianças, então tinha toda aquela dificuldade. Se eu fosse direto, eu era beata, então não podia, fanática. Não podia. Então a gente tinha que conciliar, né? Sim. Então, não vou todos os dias, mas vou um dia. Depois eu passei 2 dias, 2 dias com o marido, aí para onde quisesse ir, 2 dias para a fraternidade, né? E aí fui conciliando. E foi indo, ficou um bom tempo assim. Quando essa senhora teve que se mudar, que aí foi quando eu passei para o atendimento fraterno, aí o Vanderlei falou assim, bom, ele não podia parar com o ENEF. Então, ele fazia na casa dele à tarde, que é até hoje, e de lá vinha para a fraternidade para fazer a coordenação ali. E foi assim durante também alguns anos, até que ele começou, né? Falou, não, agora já pode alguém pegar. Aí foi outro, aí eu entrei na coordenação e estou aí até agora. Qual é o núcleo aí, Sônia? O núcleo é Partido Alferes mesmo. Partido Alferes mesmo. Bom, e como é que foi, então, o ENEF? Bom, o ENEF, gente, para quem não sabe, bom, a gente está falando do movimento espírita, né? Mas o ENEF é um encontro da família espírita que acontece no carnaval. Até tem um pessoal da Comerge que faz uma brincadeira com a galera do ENEF. Comerge são jovens, né? ENEF são jovens há mais tempo. Não, isso aí é piadinha do pessoal da Comerge, hein? Depois a gente vai seguir com esse pessoal. Mas. Eu nunca consegui participar de uma Comerge. Não. Eu já era adulta, já tinha filhos, não pude participar da Comerge. Pode. Mas meu Deus, eu ia adorar. Pegou o ENEF. Pega o ENEF. Né? E aí e aí o ENEF, então, esse encontro, nesses dias, e como é que foi aí em Partido Alferes, né, a organização do tema, como é que o pessoal recebeu esse tema, como é que foi a organização? Conta pra gente. Bom, o tema desse ano foi assim, eu considerei, né, e eu acho que todo mundo considerou, uma continuidade do ano passado. Ah, sim. Porque no ano passado nós abordamos também a diversidade
dentro da família. Sabe? E foi bem bacana. O pessoal ficou assim meio, vai dar problema. Mas mesmo? Vamos que vamos. Porque não seguir os passos do Cristo, né? Nesse mundo diverso que a gente está encontrando. No mundo diverso, a gente tem que abordar algumas coisas que, para muitos, é sensível, é desconfortável, não é? O que vocês aprontaram aí em Paty de Alferes, Sônia? Então, aí, esse ano, nós pegamos alguns vídeos, né, que falam sobre a diversidade, e ano passado a gente já tinha abordado a questão das famílias diversas, que foi assim muito bacana, porque nós temos homoafetivos na casa, e nós temos casal mesmo, entendeu? E foi muito bacana, porque eles tiveram voz. É isso que eu gosto do ENEF, sabe? Essa oportunidade, Poxa, você... É diferente, né? Porque você está na casa, você está no estudo. O estudo lá na nossa casa também é bastante aberto, né? As pessoas são sempre convidadas a sempre falar. E a palestra não, a palestra é uma coisa assim, né? Ele, às vezes há oportunidade de se falar, às vezes não, mas depende as pessoas, do palestrante, né? Depende, né? E tudo. E nesses encontros, que a gente abre, a gente põe mesmo para eles falarem, sabe? Então, isso é muito bacana, porque eles puderam colocar as angústias, sabe? E as pessoas que, se por acaso tinham, ou ainda tenham, algum retraimento em relação a isso... Preconceito mesmo, né? Até preconceito mesmo, conseguem perceber o lado humano deles, sabe? Olha que a gente tem que falar, o lado humano, como se não fosse humano. Mas é horrível. Mas eu sei o que você está dizendo. Olha que momento maravilhoso. Exatamente isso. E aí, este ano, também, né, com esse viver no mundo diverso, trilhando os caminhos do Cristo, aí nós escolhemos um vídeo sobre diversidade e que fala dos diversos tipos de diversidade e apresenta a questão, né, de porcentagem, essas coisas todas. Mais assim, voltado para o lado de pesquisa, né? E aí uma das meninas, né, porque eu acabei formando um grupo bacana, sabe? Para me ajudar no trabalho. E aí uma delas falou assim, olha, isso aí vai dar problema, não vai dar não? Falei assim, mais do que o que a gente já abordou ano passado, que quando a gente abordou, né, as pessoas que estavam ali, uma delas achou que a gente não deveria nem falar sobre isso, né? Eu falei assim, não, a gente tem que falar. E graças a Deus foi tudo bem. E esse ano também. Este ano também foi, sabe? Eu falei, não, a gente vai falar, vamos falar. A gente tem que colocar coisas que estão aí, que são visíveis, mas que as pessoas querem se tornar invisíveis. Não pode. A gente tem que aprender a viver com essa diversidade. E aí a gente colocou o vídeo de Jesus, até um que foi passado mesmo pela coordenação aí no CERJ, né? Que foi a petição de Jesus, que é um vídeo maravilhoso, porque ali ele mostra toda a diversidade que tem, inclusive dentro da própria família, não é? E este período que a gente teve com a pandemia, falando de novo da pandemia, né? Muito chato, mas
infelizmente, a gente começou a conhecer o outro lado daquelas pessoas que conviviam conosco, e eles também conhecendo o nosso lado, né? Que antes ficava mascarado, porque não tinha nada que cutucasse aquilo ali, cutucasse aquela ferida, entendeu? E isso foi assim, a gente percebeu um desgaste muito grande dentro das famílias, né? E a pessoa que era mais centrada tinha que estar ali, ó, orquestrando aquilo ali para que a família não se dizimasse. Porque se não tivesse alguém orquestrando, a família ia se separar realmente, né? Graças a Deus, a nossa família, com todos os problemas, 8, né, cabeças diferentes, mas a gente conseguiu. Bacana. Conseguiu se manter ali, graças a Deus. Mas quando o negócio ia ter, eu buscava lá os nossos pais. Olha os nossos pais. Quer dizer que aquelas pessoas assim, mais conservadoras, vendo, né, todos aqueles exemplos, famílias homoafetivas, tudo, o pessoal conseguiu compreender a realidade, viu que eram humanos, eu vou usar essa palavra com aspas, tá, gente? Sim, com aspas. Desculpa eu não ter falado com aspas, tá, gente? Mas era o lado humanizado da pessoa, porque a gente acaba se tornando muito frio quando a gente deixa-se tomar conta pelo preconceito. A gente só vê um lado. Então, se eu não sou, o outro também não pode ser. E não é assim. Né? Então, a gente abordou muito essa questão, né, do espírito. Nós somos espíritos, nós não somos essa carne. Essa é só a nossa casa. Sabe? Quando a gente começa a ter esse olhar, eu acho que essa questão de segregação, de preconceito, de discriminação, isso vai minimizando até acabar. Porque a gente começa a enxergar o que o outro traz de bom. Porque todo mundo tem o seu lado bom. E o preconceito não deixa a gente ver isso. Sabe? Então, por isso que eu acho que o ENEF é show de bola. A gente não tem a oportunidade assim, de conversar com todos, quem sabe, né? A gente vai conseguindo conversar aos poucos, né? Porque você tem, né, diversidade, você tem preconceito racial, de gênero, muitos, né? De idade, nossa, como, né? O preconceito. Mas aí, pelo jeito, foi gênero, né? Foi bacana, foi muito bacana, porque eles também puderam falar. E se alguém discordou, não se colocou. Então, eu não sei. Mas teve contato, né? Mas teve contato, né? E aí, foi aquilo que eu falei, né? A gente faz o acolhimento, aí tem a música, a gente colocou dinâmicas, não nos 2 dias, né? Colocamos dinâmica no acolhimento, então foi bacana. Na avaliação que eles fizeram, eles gostaram. Depois a gente passou, né? A gente chama o confraternista para fazer leitura, para comentar a página, sabe? Depois a gente vai para os estudos, passa vídeo, e aí do vídeo a gente começa, né, com mais atividades que podem ser individual ou pode ser em grupo. E aí a gente foi diversificando a cada dia. A gente não colocava a mesma tarefa, a mesma dinâmica para todos os dias, porque senão cansa, né? Então tem que ser novidade. Cada dia tem que ser uma coisa diferente aí para poder animar o povo. E a nossa casa, ela está muito animada, sabe? Está muito animada. Esse ano a gente conseguiu um companheiro
que tocou para gente. Música! Poxa, porque antes não tinha. Então, o que a gente fazia? Colocava vídeo com as músicas, né? Sim. Mas nada melhor do que ter a pessoa ali tocando, né? Ao vivo, tudo de bom. Tudo de bom, né? E aí, ele interagindo e todo mundo cantando. Nossa, olha, os dois ENEFs, o do ano passado e o desse ano, o final, eu posso dizer assim que foi emocionante. Olha. Emocionante. Ano passado, na oração final de terça-feira, a gente começou, eu falei assim, não, eu não posso fazer oração sozinha. Que aí ia ser eu, estava né, no cronograma que eu faria. Eu não vou fazer sozinha. Aí eu convidei todo mundo para fazer uma roda, dar as mãos. Eu falei assim, olha, eu vou começar a oração. E cada um de vocês vai agradecer do jeito que vocês quiserem. Não é emendando a minha oração, não. É aquilo que brotar do coração de vocês. Estou emocionado aqui, só de você contando. Estou em lembrar, eu estou arrepiada. Porque foi assim. O Henrique, gente, vocês não sabem, mas é como se fosse uma... Ai, foi sublime, sabe? Foi uma paz, foi uma coisa assim maravilhosa, maravilhosa. Então, galera do 31º seu, não perca no que vem, porque só vai ficando melhor, né? É verdade. Agora, sabe o que você pode fazer, Sônia? Né? Vai seguir, visita um polo da Comerge para você não ficar frustrada. Vai um dia, passa uma tarde lá. Tem a sensibilização às 20 horas, né? Todo polo tem. Vai lá, minha. Aí você não fica frustrada. Vou te contar. Espera aí que eu vou te contar. Aí, este ano, o que a gente fez? Como tinha música, o rapaz, né, o nosso amigo Michael, pegou, falou, vamos cantar todo mundo junto, todo mundo levantando, todo mundo batendo palmas, todo mundo cantando. E foi uma música muito para cima, que é aquela para melhorar, do grupo Vozes do Amanhã. Nossa Senhora, é uma música muito, muito gostosa, sabe? Que não deixa você parado, então todo mundo cantando. Foi assim, bacana. E a gente sempre tem ao final o lanchinho, né? Que a gente fala que é o lanchinho fluídico, lanchinho fraterno, muito bacana, cada um leva alguma coisa, sabe? Gente, olha, a gente fala de um tema sério, mas com um tom leve. Sim. E fala de Jesus. E fala de Jesus, com certeza, sem... Porque Jesus é leve. Esquecer. Exatamente. Jesus é leve, Jesus é marcante, não é? Olha que lindo. Sônia, olha, eu fiquei emocionado de você narrando, né, esse formato, o envolvimento das pessoas nesse ENEF. E, olha, chegando no final, né, tem um tempo aqui do Presença Amiga, mas eu gostaria muito que você deixasse uma mensagem final e convidasse todos para o ENEF do ano que vem, Partido Alferes. Com certeza. Só rapidinho, eu tive a oportunidade de ir um tantinho na Comerge, quando a minha filha morava em Realengo, e ela não pôde participar, porque ela estava, né, tinha tido bebezinho, estava com 2 meses, aí eu fui com ela. Então, você sentiu o gostinho. Sentiu o gostinho. Não foi tudo, mas foi bacana. Mas as despedidas, querida, vamos lá. E as despedidas, vamos lá. Pessoal, nós somos aqui do 31º.
Partido Alferes, uma cidade acolhedora. Então, quem estiver em férias neste período do Carnaval de 2025, venha nos visitar. São os 4 dias e de 19 horas às 21 horas. É muito bacana e a gente gosta muito de receber os amigos. Venham sempre, porque nós aqui do 31º já fazemos o rodízio, a gente já visita uma outra casa. Olha que bacana! A gente faz o rodízio. Isso é o movimento espírita. Isso é o movimento espírita. Isso é o movimento espírita. Bacana. Então, sejam bem-vindos. Eu espero estar presente para acolher, abraçar todos vocês. Que bom. Sônia, muito obrigado, querida. Muito obrigado mesmo. Foi um prazer, foi muito bom. Gosto muito de falar do ENEF, falar da doutrina espírita. Um beijo para você. Outro. E ficamos por aqui no nosso Presença Amiga e até o próximo, se Deus assim permitir. Permitir essa presença amiga, deixar fazer morada em nossa vida.